Fique por dentro. Entrevista. Na entrevista, recebendo o Dr. Henrique Lopes Arantes, ele que é cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vai conversar com a gente hoje sobre reconstrução mamária. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem, bom dia. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos o senhor ter aceito o convite, conversar com a gente hoje. Já para começar, doutor, o que é a reconstrução mamária e em quais casos ela se torna uma alternativa? A reconstrução mamária é a cirurgia que é indicada para todas as pacientes que são submetidas à cirurgia de mastectomia, que seria a retirada de mama por um câncer de mama. E assim, o objetivo dessa cirurgia é repor não só o volume da mama que foi retirado, como também o revestimento de pele. Porque muitas vezes nessa cirurgia se retira tanto o tecido mamário cometido pela doença, quanto a pele que está logo acima para que tenha uma cura melhor da doença. Então a reconstrução seria a reposição desse volume retirado. Certo, doutor. Pode continuar. Sim, então, a indicação, você me perguntou quem pode fazer, quando pode ser feito. Na verdade, todas as mulheres que são submetidas à mastectomia têm indicação de reconstrução mamária. Hoje, acho que a única condição onde a gente não faz a reconstrução mamária de forma imediata ou tardia são quando as pacientes não têm condições clínicas ou por algum motivo da própria paciente, mas geralmente a indicação são para todas as mulheres. E, doutor, muito importante e a gente fica muito feliz que isso exista, né, no Brasil, em tantos países. Eu queria saber, aqui no nosso país, há quanto tempo que a reconstrução mamária já é feita e como que a ciência avançou e como que a gente pode hoje ver os resultados que temos? A história da reconstrução mamária não é muito antiga. As primeiras cirurgias de mastectomia, de tratamento para câncer de mama, ocorreram no final do século XIX, em torno de 1890, quando começaram a se realizar as retiradas e as grandes retiradas de mama. Certo. Mas praticamente 70 anos depois só se iniciou a cirurgia de reconstrução mamária, na década de 60, 1960 e 70. A grande evolução, o grande diferencial foi a invenção dos próteses de mama, que isso facilitou muito as técnicas de reconstrução mamária. Então, hoje, as técnicas mais modernas geralmente utilizam próteses de mama, as próteses de silicone que são utilizadas para cirurgias estéticas também. E, doutor, no caso, quando você contava isso para a gente, muitas mulheres estão ali com o primeiro contato, né, com o câncer, acabaram de ser notificadas sobre a doença, sempre vem muita coisa à mente, né? A questão, principalmente, como é uma doença bem agressiva, todo mundo pensa logo no pior, né? Que é a morte, mas por isso a gente estava trazendo o assunto até para conversar de muitos casos de superação, né? Então, no caso, quando vocês vão fazer essa cirurgia, além de mexer ali com a parte física, o emocional também fica bastante abalado, né? Como que é feito esse processo? Quanto tempo leva da decisão de fazer a cirurgia até o seu processo final? Sim, é uma pergunta muito interessante. Eu sempre falo para todas as minhas pacientes que me procuram para reconstrução mamária que a principal palavra nessa fase é paciência. Paciência não só para ela, mas também para a família, porque geralmente é muito difícil você dar essa informação e a paciente aceitar o tratamento. Sim. O que a gente pode hoje orientar as famílias e as pacientes é que a grande maioria das vezes o diagnóstico é feito de forma precoce e mesmo quando feito de forma tardia, os tratamentos disponíveis possibilitam um tratamento e a cura completa da doença. É fundamental que se realize esse acompanhamento até o médico, mastologista ou oncologista liberar a paciente do tratamento. A gente sabe que a paciente fica fragilizada e a perda da mama mexe muito com a autoestima da paciente e com a feminilidade. Então, nessa fase, é importante a gente acalmar a família, acalmar a paciente e orientá-la sobre todas as etapas do tratamento. Geralmente são necessárias entre 2 a 3 cirurgias para complementar todo o tratamento de retirada da mama, reconstrução da mama e depois, por último, uma cirurgia mais estética, de simetrização, de igualar as duas mamas. Porque não é só reconstruir aquela mama perdida. A ideia é que essa mama reconstruída seja igual à outra mama normal. Ótimo. Então, essa etapa toda de tratamento cirúrgico vai demorar em torno de 2 anos a 2 anos e meio. O acompanhamento clínico geralmente vai perdurar até o 5º ano de pós-operatório ou o diagnóstico da doença. Mas o importante é que a paciente tenha paciência, siga todas as orientações, porque hoje a grande maioria das vezes a cura é completa e o acompanhamento, os tratamentos disponíveis possibilitam isso com muita tranquilidade. Que bom, doutor. E a gente fica feliz que não só o Brasil
tem essa medicina avançada que consegue fazer isso de uma maneira muito boa, como a gente já viu diversos casos, mas também tem essa parte humana ainda, né? Esse cuidado também psicológico para com as pacientes, que eu já ouvi de muitas que sofreram com câncer, que na verdade é a parte que abala mais, né? Muitas dizem assim, ó, não é nem a questão da quimioterapia, não é nem a questão da dor, mas é a questão emocional. Como isso mexe com a gente? A cabeça é tudo, né? Seja em qual doença for, seja para o nosso dia a dia, os seus pensamentos, aquilo que a força, né, de você continuar lutando. Então é muito importante tratar o emocional. E doutor, qual que é a importância então que essa reconstrução tem para a mulher? Como que é conversar com essas mulheres que passaram por isso e que o senhor falava pra gente, né, dessa autoestima, que voltaram a ter autoestima? É super importante a gente explicar para as pacientes não só todas essas etapas, mas principalmente mostrar para elas que elas vão voltar a ser praticamente como elas eram antes. Logicamente que durante o tratamento vão acontecer diferentes fases de evolução e cada caso vai ser um caso. A feminilidade está muito ligada não só à mama, mas também ao cabelo da mulher, à vaidade da mulher. Sim. E muitas vezes no tratamento do câncer de mama, além da perda daquela mama ou a perda parcial da mama, o tratamento com quimioterapia pode também levar à perda de cabelo. E isso também altera muito a autoestima e a qualidade de vida até da mulher. Então é importante a gente mostrar para elas a aceitação dessa doença. Isso favorece muito o estado emocional e a aderência ao tratamento, para que elas sigam aquele tratamento de forma correta. Esse apoio psicológico é fundamental, tanto da equipe médica quanto dos familiares, para que o tratamento se desenvolva da melhor forma possível e a gente tenha a melhor resposta possível dentro daquilo que a gente propõe. A gente sabe que cada um tem um tipo de resposta, mas a parte mais gratificante é quando a gente consegue realizar todo o tratamento e ver que a pessoa muitas vezes tem, após a reconstrução mamária, até um resultado estético mais satisfatório, mais agradável do que aquela mama que ela tinha antes de ter realizado a cirurgia por um câncer de mama. Isso pra gente é muito gratificante. Que bom, doutor. E no caso dessa reconstrução que traz sim a autoestima, traz aquela sensação de que o pior já passou, agora eu vou tocar em frente a vida com uma grande experiência também para contar, né, e para passar para os outros. No caso, doutor, depois que é feita a mastectomia, quanto se deve esperar para que seja feita a reconstrução mamária? Então, a grande maioria das vezes procura-se realizar a reconstrução de forma imediata, ou seja, no mesmo ato em que um mastologista retira a mama, o cirurgião plástico já participa dessa cirurgia e já faz a reconstrução. Isso seria o ideal. A gente sabe que nem sempre é possível. Quando isso não é possível, ou por condições clínicas do paciente, ou por falta até de uma equipe treinada no local, o ideal é se aguardar em torno de 6 meses após a retirada da mama, ou aguardar o complemento do tratamento com quimioterapia e radioterapia. Passado essa fase de radioterapia e quimioterapia, aí se pode começar a conversar sobre as técnicas, as formas que vai ser realizada essa reconstrução mamária. Ótimo, doutor. Agora, aquelas perguntas sobre o antes e o depois da cirurgia, né? Quais são os procedimentos, tanto para quem vai realizar, quanto para quem já realizou? Então, antes da cirurgia, o mais importante é a gente conscientizar a população sobre as formas de diagnóstico. Então, aquela história do autoexame da mama, isso é o mais importante. O autoexame é o primeiro passo para que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo, é fazer um estadiamento completo. Após a suspeita, é realizar tanto os exames de imagem como ultrassom, mamografia e até mesmo uma ressonância magnética. E, por último, uma punção, que vai confirmar o diagnóstico. Isso seria o preparo pré-operatório para que a gente tenha a certeza da doença e também um estadiamento, saber até onde essa doença está acometendo aquela paciente. Fora isso, os outros cuidados são os mesmos para qualquer tipo de cirurgia, em relação a medicamentos que a gente pode ou não pode tomar. Isso o médico vai explicar de acordo com cada caso. No pós-operatório, o que vai também determinar os cuidados são relacionados à técnica que foi utilizada. Hoje, tem várias técnicas para reconstrução mamária. Como eu falei, as mais simples partem de técnicas como prótese de mama. Mas existem técnicas onde se utiliza não só a pele do abdômen, como pele das costas, pele do glúteo ou pele da coxa, onde a gente transfere esse tecido para a região mamária. E em cada uma dessas cirurgias existem alguns cuidados específicos e as limitações também. Ou seja, nas técnicas mais simples, geralmente em torno de 15, 20 dias, o paciente já está apto a voltar às atividades normais. Nas técnicas um pouco mais complexas, que envolvem cirurgias maiores, esse tempo de recuperação pode demorar até uns 30 dias. Ótimo, doutor. Isso que eu ia te perguntar, quando a gente fala, né, da reconstrução mamária, a gente
pensa na prótese de silicone. Queria saber se em algum momento é usado a gordura do próprio corpo, né? E como que isso é determinado, né? Um tipo de reconstrução ou outro? O paciente pode influenciar nisso ou é uma decisão dependendo de cada caso feito pelo médico? Legal, ótima pergunta. Hoje existem várias técnicas. As técnicas vão desde aquelas técnicas tradicionais de cirurgias mamárias para redução mamária. Então a gente utiliza o mesmo princípio de uma cirurgia para redução de mama, onde em vez de retirar um tecido mamário normal e remodelar aquela mama, você retira um tecido mamário que está doente e remodela aquela mama. Isso seria o mais simples, é indicado para os tumores em fase muito iniciais, que a gente tem certeza que é possível realizar esse tipo de cirurgia. Após essas técnicas, podemos utilizar os implantes mamários, que podem ser aqueles implantes tradicionais das cirurgias estéticas, feitos de silicone, ou até mesmo implantes de silicone que são expansíveis, que são aqueles onde a gente injeta soro dentro. Então, o paciente voltaria, após a cirurgia, semanalmente ao consultório para que fosse feito uma insuflação, é um expansor de pele. Ele é uma prótese mesmo, mas no interior dele existe uma bolsinha que nós vamos injetando soro e isso vai aumentando, vai expandindo aquela mama. E, por último, são as técnicas onde se substitui o tecido mamário por tecidos ou da pele do abdômen, ou das costas, do glúteo ou da região da coxa, para repor aquele tecido perdido. Essas são as principais técnicas hoje que temos de reconstrução. A indicação depende muito daquilo que o paciente deseja. A gente sempre tem que explicar para ele todas as opções e ele tem a possibilidade de participar dessa escolha. Da experiência do cirurgião, lógico, né? Cada cirurgião tem a experiência e pode ter melhores ou piores resultados de acordo com a sua experiência. E também do tipo de doença e do grau de invasão que essa doença tem no organismo. Cada tipo de reconstrução mamária é baseado também na técnica de mastectomia, ou seja, de acordo com como foi retirado a mama, a gente faz a reposição desse volume. Então, geralmente, a gente conversa muito com o paciente para saber a opção dele. A gente expõe todas as opções de reconstrução e aí a gente chega no objetivo final, que é a melhor técnica para essa reconstrução. Ótimo, doutor. E a última pergunta a gente está acostumado, né, a ouvir casos de pessoas que têm o câncer de mama, né, e sempre mulheres, a gente fala, né, às vezes na faixa dos seus 40 anos de idade, né, mas também há casos de pessoas mais novas que às vezes ainda não tiveram filhos. Como é que fica nesse caso, doutor, caso a pessoa venha a engravidar, venha querer amamentar? Sim, o câncer de mama não impede a amamentação da mama contralateral. Exceto no caso da mama que foi tratada, geralmente se faz uma remoção completa dessa mama. Então, nesse caso, vai ficar impossibilitado de amamentação. Mas a outra mama vai poder produzir o leite, a pessoa poderá amamentar normalmente. O importante é concluir todo o seu tratamento. Após a cura do câncer de mama, a pessoa pode engravidar e amamentar normalmente. Não tem nenhum impedimento da amamentação após o tratamento do câncer de mama, não. O importante é realizar o tratamento completo para que você possa passar pela gestação de forma agradável. Ótimo, doutor. Agora, minha última pergunta aqui é sempre pensando nessa questão da prevenção, que vocês médicos sempre batem na tecla e é tão importante para a gente, né? Nesse Dia Mundial do Câncer, eu queria que o senhor falasse também sobre a questão do câncer de mama não ser só algo da mulher, né? Porque sim, as mulheres têm que fazer o autoexame, mas muitos homens nem se preocupam nem de passar no médico, seja para fazer os seus exames de rotina, né? Exatamente. O câncer de mama hoje é o câncer mais comum na faixa entre 20 e 50 anos nas mulheres, mas também existe nos homens. Hoje a gente tem em torno de 50 casos novos para cada 100 mil mulheres no Brasil. E desses casos novos, a gente sabe que em torno de 1% acometem homens. Então é muito mais raro no homem, mas não é incomum, não é impossível ter. Então é bom alertar todos os homens que têm aquela assimetria, uma diferença de volume, ou um aparecimento de algum nódulo em uma das mamas, que também procure o seu médico, um cirurgião geral, um mastologista, ou até mesmo um cirurgião plástico, qualquer médico que possa orientar sobre como realizar a investigação do que pode ser esse nódulo, esse aumento de volume, geralmente acometendo apenas uma das mamas. É pouco frequente, mas pode ocorrer e é importante que a gente alerte a população sobre isso.
Olha, doutor Henrique, eu queria agradecer ao senhor por todos os esclarecimentos que nos trouxe nessa manhã aqui tão importante que a gente fala sobre o tema. O Fique por Dentro sempre tenta trazer o assunto, seja em datas especiais, né, ou também no nosso dia a dia, para trazer a conscientização e a importância, né, de sempre passar pelo acompanhamento médico. Eu queria agradecer muito pela sua ajuda e deixar o espaço aberto para que o senhor volte conosco em outras oportunidades. Eu que agradeço, foi um enorme prazer poder ajudar a esclarecer os ouvintes e a população sobre um tema super importante que hoje a gente tem muita satisfação de trabalhar e poder ajudar as mulheres a ficarem felizes. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Hoje conversamos com o Dr. Henrique Lopes Arantes, ele que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, falando sobre a reconstrução mamária e muito mais no programa. Obrigada, até, tchau, tchau.